Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão, direto do CT. Atletas da Lusa no Timão e também o Corinthians assina patrocínio de até 200 milhões por ano. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Corinthians. Agora vamos falar de reforços no Corinthians. Um já jogou, o Alan, mas foi apresentado oficialmente pelo Timão. E o Zacarias Labiad também. Ele que é uma incógnita, chegou. A gente vai conhecer mais ao longo das próximas semanas. Quem está de pertinho acompanhando tudo isso e vai detalhar aqui no Jogo Aberto é o William Tales. William, tudo bem com você? Bom dia. Novidades no Corinthians. Tudo ótimo, Renata. Muito bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Jogo Aberto. Estamos aqui no CT Joaquim Grava, esperando pela apresentação do Alan e também do Zacarias Labiad, né? Vamos descobrir hoje, enfim, como ele prefere ser chamado, a pronúncia certinha do nome do reforço marroquino do Corinthians. Ele que ainda não estreou, né? O Alan, como você bem disse, já fez 4 partidas pelo Timão, está sendo apresentado só hoje, né? Daqui a pouquinho, ao meio-dia, deve acontecer essa apresentação. Zacarias, por sua vez, por vir de um tempo maior sem jogar, ainda pegando esse condicionamento físico para entrar em campo com a camisa alvinegra, mas a gente pôde acompanhar um pouquinho do treinamento já, né? O Corinthians abriu os primeiros 10 minutos de treino, as atividades ainda estão acontecendo aqui do ladinho da sala de imprensa, mas a gente nesses 10 primeiros minutos já pôde ver o Zacarias sempre próximo ali do Memphis, né? O Memphis, que é um dos principais responsáveis pela chegada do marroquino aqui no Corinthians, né? Jogaram juntos lá na Holanda, o Memphis indicou a contratação do lateral direito, que agora chega para reforçar o Corinthians aí durante toda essa temporada de 2026, com possibilidade de extensão de contrato aí também para 2027. O Zacarias, que é um lateral de vocação ofensiva, né? Já teve temporada com mais de 30 participações diretas em gol quando jogava no Trash lá da Holanda, então jogador que tem essa característica. O Alan já não é mais uma grande novidade para o torcedor, né? Até porque já entrou em campo, já tem muita passagem aqui pelo futebol brasileiro, mas é mais uma opção também para o meio-campo corintiano. Os principais desfalques de hoje no treino, é claro, o atacante Yuri Alberto e também o meia Matheus Pereira, os dois com uma lesão grau 2 na coxa, portanto não jogam a partida de amanhã contra o Cruzeiro no Mineirão às 8 da noite. O Corinthians, quinto colocado, vai visitar o Cruzeiro, que é o lanterna do campeonato, numa partida aí que é mais um reencontro do Corinthians com o técnico Tite, né, que não vai muito bem lá em Belo Horizonte. Para essa partida, depois dessa partida, melhor dizendo, o Corinthians vai para Novo Horizonte enfrentar a equipe do Novo Horizontino pela semifinal do Campeonato Paulista no sábado às 8h30 da noite, e o herói dessa classificação para a semifinal foi o goleiro Hugo Souza, que foi o personagem da matéria do Nivaldo de Silo. Vamos acompanhar. Gigante no mesmo nível de outros gigantes. Hugo Souza passou o Gilmar dos Santos Neves, que defendeu 11 pênaltis. Está atrás de Ronaldo Giovanelli, com 27 cobranças defendidas. Atrás também do goleiro Cássio, que quando passou pelo Corinthians defendeu 32 pênaltis. A questão é o número de jogos que cada um fez para atingir essa marca. É difícil chegar neles, hein? Mas vamos tentar. Quero ser protagonista, mas se todas as vezes que eu for protagonista o Corinthians for beneficiado, aí pra mim vale a pena. Um herói que se deparou com vilões após a Batalha do Canindé. Ao deixar o gramado, dever cumprido, ouviu ofensas racistas de 2 torcedores da Portuguesa. A posição do Corinthians. Eu acho que a medida não tem que ser contra a Portuguesa. Acho que a medida tem que ser contra aquelas pessoas que fizeram aquilo. Nem a Portuguesa e nem a torcida da Portuguesa. A gente tem que individualizar, é CPF. A Federação Paulista? É algo que não passa pelo presidente do clube, é algo que não é responsabilidade do presidente do clube, e sim da polícia identificar. Tinha muito pouca gente ali, tem imagens disso, e nós estamos trabalhando atrás para identificar, ir atrás e punir esses agressores. A nota oficial da Portuguesa. Estamos trabalhando para a pronta identificação dos responsáveis pelas ofensas e definiremos as punições cabíveis, além de nos colocarmos à disposição do poder público caso seja necessário, diz a nota, que ainda acrescenta: não toleraremos tais autos e reforçamos que torcedores, entre aspas, como esses, não são bem-vindos no Canindé e nenhum outro espaço da sociedade. E o ex-goleiro Marcos, que não estava inteirado no assunto e colocou emojis alegres em uma postagem sobre o assunto, hein? A noiva de Hugo Souza escreveu para ele:
Raoni Barcelos e suas palavras. Vi seu comentário tirando sarro num post sério sobre o que aconteceu. Queria que me contasse, com base em toda a sua trajetória profissional, quantas vezes você ouviu esse tipo de ofensa? Quantas vezes seus filhos sofreram preconceito na escola? Foi aí que o ídolo do Palmeiras percebeu o erro. Achei que era zoeira da torcida adversária e que vocês levariam numa boa. Peço desculpa a você e ao Hugo Souza pelo meu comentário. Não vai se repetir, escreveu Marcos. Desfeito o mal-entendido? Parece que sim. Agora é aguardar a identificação das pessoas que foram racistas com Hugo Souza. Se o Hugo quiser, a gente vai dar todo o apoio a ele para ir à frente quanto a esse caso. Que fiquem as imagens que vale a pena rever. Hugo Souza fazendo o que mais sabe, o goleiro das defesas impossíveis. É isso. Ele e toda a torcida esperam que não seja preciso, mas se preciso for, aí está ele. Gente, quando eu penso que eu já... Violento. Assim, o que as pessoas não... O futebol, realmente, a gente sabe que ele mexe com a gente, ele tira do sério, mas daí tem que ter juízo, pensar um pouco no que diz, independentemente se tá ali no estádio. E não é legal não, Ronaldo, viu? Não, ficar esperando o jogador passar ali pra xingar, acabou esse tempo, né? E já foi, o cara é muito bom. Ah, porque o cara foi ótimo, porque ele foi o herói na decisão por pênaltis. Tem que ter respeito, né? No mínimo respeito pelo ser humano, acho que isso aí tem que constar muito. Agora, acabou o jogo, vai pra casa, vai ver a família, né? Vai esperando o cara passar pra piolho, as coisas idiotas, velho. Querem atingir em palavras, já né? Ferir o profissional, de certa forma. E o profissional trabalha, né? Sol, chuva, enfim. Imagine que eu presenciei, né? Nós que fizemos parte dessa área do futebol dentro de campo, a gente sabe que o goleiro é o primeiro que chega e o último que sai. E o tanto que o goleiro treina. Então, o que está acontecendo com o Hugo é nada mais do que treinamento. O cara se especializa nisso, ele fica de uma maneira incansável dentro do campo, exatamente para fazer isso. Aí todo o trabalho, quando ele tem o sucesso naquilo que ele faz com tanta dedicação, vem essas pessoas aí e atinge com palavras assim, é lamentável, né? Não, realmente incomoda. É ridículo, não tem nem sentido. Outra coisa, você acha que o Hugo tá comemorando, tá classificado, tá às portas de ir para uma Copa do Mundo e vai dar atenção para um idiota desses? E agora eu vi o pior ali, a polícia é do lado do cara. Pode ver a imagem, olha lá, a polícia está do lado do cara, a polícia, e o cara não tem vergonha na cara. É vergonha na cara o cara falar uma besteira dessa e vendo o policial do lado, o cara não tem noção. Nós estamos perdendo a noção do espaço do outro, do ser humano que é. E o Marcão falou um negócio aí brincando, depois também é legal. O Marcão também falou, pô, errei, opa, achei que era uma brincadeira, uma zoeira. Então, até aí, tá no lado ali de pessoas que se entendam de alto nível. Agora, você ficar no estado do lado do policial falando besteira, você é um bobão. Para não falar mais nada. Ai, ai. Enfim, vamos falar do Palmeiras agora, porque... Lili, então o Corinthians pega o Cruzeiro e tem a apresentação hoje por aí? Exatamente, Bruno. Beijo pra você, amigos do estúdio, fãs de esportes. Estou aqui na sala de coletiva. Há pouco o treino foi aberto, então a gente pôde gravar um pouquinho do treino do Corinthians. Depois o Dorival pediu, pede para a imprensa sair e ir lá para a salinha de coletiva, que agora o treino é fechado, preparação total para a partida de amanhã contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Então, o Corinthians viaja hoje, tá? Sai aqui do CT por volta de 3 da tarde, o voo é às 4 da tarde, tem esse primeiro compromisso lá em BH, aí retorna e aí preparação total para a decisão nessa semifinal do Campeonato Paulista em jogo único contra o Novo Horizontino lá em Novo Horizonte. Então, assim, uma viagenzinha longa, né, para a imprensa, para a gente que vai de carro, mais de 5 horas aí de estrada para chegar até lá. Agora, falando sobre a questão física dos atletas, pouco tempo de preparo e fica aquela dúvida. Será que o Dorival vai colocar o time totalmente titular no Campeonato Brasileiro, onde ele já deixou claro que é uma prioridade? Ou será que ele vai preservar alguns atletas, já que é jogo único no próximo sábado? A gente sabe do poder do Novo Horizontino, principalmente jogando em casa. Fica essa questão, esses treinos estão sendo utilizados justamente para isso. Falando das apresentações, daqui a pouquinho ali, naquela mesa, a apresentação oficial do Alan, que sim, já jogou, mas não tinha sido apresentado ainda para a imprensa, e também do Labiat.
Zakaria Labiat também vai falar com a gente, o marroquino, pela primeira vez, né? E a gente aguarda também para saber quando ele irá estrear em campo. O Dorival, no último jogo, já deixou claro que fisicamente ele ainda não está pronto, necessita de um preparo maior, mas aqui, claro, com certeza tiraremos todas as dúvidas para saber o que fez ele aceitar esse convite, o estilo de jogo dele, já que é um jogador que poucas pessoas conhecem, né? Então teremos a oportunidade daqui a pouquinho aqui na sala de coletiva. Eu volto com vocês aí, Bruno. Obrigado, viu, Lili? O Novo Horizontino joga também no meio de semana a Copa do Brasil. Tem isso ainda, viu, Jailson? Copa do Brasil também, o Novo Horizontino joga contra o Nacional. O Corinthians, confronto entre os dois, então, nesta semana pelo Brasileirão. A Lili Nascimento está de volta conosco, dia de preparação e também de apresentações do Corinthians. Lili. Bruno, voltei. Tá quase tudo pronto aqui para a apresentação oficial do Zakaria Labiad e também do Alan. O Alan que já estreou nos gramados, o Zakaria ainda não, né? Aliás, eu não sei se... A gente vai perguntar para ele se ele prefere ser chamado de Zakaria ou de Labiad. Na apresentação ali tá Labiad, acredito que seja isso. Perguntaremos para ele daqui a pouquinho. Há uma expectativa pro lado do torcedor para quando ele vai estrear, né? O Dorival falou na última coletiva que ele ainda necessita de um pouco mais de preparo físico. Ele não joga desde novembro do ano passado. Já participou do treino dessa manhã, dos outros treinos também, né? Mas a gente conseguiu mostrar nessa manhã também parte do treino com o Zakaria participando. Então, daqui a pouquinho tiraremos todas as dúvidas. Além dele, como eu falei, o Alan também será apresentado oficialmente. O Alan que já jogou, já fez a sua estreia, mas está sendo assim no Corinthians, né? O Dorival pedindo reforços vão chegando, vão jogando e depois são apresentados e tá tudo certo. O Corinthians agora se prepara, viaja para BH na tarde de hoje. Amanhã tem partida contra o Cruzeiro e aí no final de semana, no sábado, o jogo único, né, de semifinal do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. É um jogo só, por isso fica aquela dúvida, será que o Dorival vai poupar os titulares contra o Cruzeiro? Porque fisicamente ele vem reclamando muito, né? Essa sequência, o Corinthians teve a final da Copa do Brasil, um dos últimos times aí a pegar férias, voltou também antecipadamente e é claro que agora o desgaste físico é grande. Bom, daqui a pouquinho então as apresentações irão começar e aí, é claro, o fã de esportes ficará por dentro de tudo, das apresentações do Alan e também do Zakaria Labiad. Daqui a pouquinho, tá até um silêncio na sala, eu vou voltar aí para vocês, que eu fiquei meio sem graça aqui, acho que já vai começar. Beijo, Bruno. Tá bom, Lili, então faz o seguinte, ó, vai se posicionando por aí, tá? Que assim que começar, então, já que tá rolando essa movimentação, a gente já volta aí pro centro de treinamentos do Corinthians, pra sala de imprensa, justamente pra gente ver a apresentação, então, dos novos jogadores, tá? Do Alan, também do Zakaria, né? Uma indicação do Memphis, e isso eu acho que vai ser tema também da entrevista coletiva por lá. Vamos lá, ó, o presidente Stable, então, tá fazendo a apresentação que a gente vai acompanhar. A gente acredita muito no seu trabalho, sua dedicação e buscar sempre a expectativa do nosso torcedor, que é a luta, a garra, a determinação. Isso a gente quer que você tenha sempre na cabeça que isso é importante no Corinthians, tá bom? Então eu só quero desejar aqui boa sorte para ele e colocar ele à vontade para que assim que a gente apresentar a camisa, ele fica à vontade aqui para vocês fazer as perguntas que vocês quiserem, tá bom? Um abraço, obrigado aí. Só espera ele pôr a camisa, presidente, aí tira a foto do lado com a camisa. A apresentação, então, do novo jogador do Corinthians, o Zakaria Labiad. Então, não é, Dom, que você contava pra gente essa semana do histórico dele também, passando muito ali pelo futebol, claro, da Holanda
onde ele teve uma maior sequência na carreira, não foi, Dom? Obrigado, presidente Osmar Estado. Principalmente no Utrecht. No Utrecht, onde foi, entre aspas, aí, protagonista. Vamos acompanhar então a entrevista. A gente já viu aí a apresentação, tá com a camisa. Vamos ver se ele vai falar em inglês, se ele vai falar em francês, em português e se a Lili já vai abrir a entrevista também. Vamos lá. Zaccaria, aqui, Lili Nascimento da ESPN. Seja muito bem-vindo. Queria que, primeiramente, você falasse como pronuncia o teu nome, né? Que algumas pessoas falam Zaccaria, o presidente que eu vou falando Zacarias, só para a gente saber e você falar como você gostaria de ser chamado. Segundo, queria que você falasse sobre o que te fez aceitar o convite de jogar com a camisa do Corinthians. Como foi a tua conversa com o Memphis, né? Você é muito próximo do Memphis, o que ele falou do clube, o que te fez aceitar esse projeto? Obrigada. First of all, Zaccaria Labiat, that's how you pronounce my name. And the second question of the ma'am. Yes, before I came to Corinthians, I talked with Memphis. Ele está falando que antes de chegar ao Corinthians conversou com o Memphis. About the club, how big the club is, and it's a project of now many years going. You see every time Corinthians is improving, so I want to be part of it, and it helps me that Memphis is here also, because I start my career with him in the youth of PSV. We had a great time together. We won trophies. And I hope I can continue in this way with him. E ele destacando que o Corinthians, então, que ele conversou muito com o Memphis sobre o momento em que o clube passa, que é um momento de reconstrução, que ele quer fazer parte disso, que vê que o clube está melhorando e que ele tem uma boa relação com o Memphis, já jogaram juntos, já venceram troféus juntos e é isso que ele espera agora também no Corinthians, com a camisa do Corinthians jogando ao lado do Memphis. Daqui a pouco ele volta e dentro do ESPN.com.br a gente vai acompanhar também mais. E essa história de que há jogadores da Portuguesa na mira do Corinthians. Vale a lembrança de que Corinthians e Portuguesa se enfrentaram no último domingo e o Timão precisou dos pênaltis para eliminar a Lusa do Campeonato Paulista nas quartas de final. Os três nomes mais especulados, o atacante Maceió, o meio-atacante Zé Vitor e o goleiro Bertinato. O Maceió fez aquele gol de pênalti em que ele não toma distância e surpreende o Hugo Souza. O Zé Vitor marca o gol da Lusa no tempo normal e o Bertinato, posso assegurar que vem sendo monitorado pelo Corinthians já há algum tempo. Jogador que agrada, mas o Corinthians tem negociações avançadas com o João Ricardo e deve anunciá-lo assim que ele estiver completamente recuperado de uma cirurgia no ombro. Em relação a Maceió, a maior possibilidade é de saída pro exterior. O Zé Vitor foi só observado. Antes de gravar o vídeo, ainda consultei uma fonte corintiana que disse o seguinte, abre aspas, em relação a jogadores da Lusa no Timão. É óbvio que o Corinthians observou, como tem feito com todo o mercado, mas não é algo que tenha negociação para qualquer um desses atletas. Então, dá para entender que dificilmente um jogador da Lusa será reforço do Corinthians. O Timão segue no mercado em busca de alternativas. O Dorival Júnior quer 3 ou 4 contratações até o fechamento da janela de inscrições. Só para completar uma curiosidade sobre o Corinthians, das últimas 20 decisões por pênaltis que o Corinthians participou, o Corinthians passou em 17 delas. Foram apenas 3 eliminações graças a Hugo Souza e Cássio, goleiros de enorme capacidade na decisão por pênaltis. As 3 eliminações, uma delas pro Palmeiras, Campeonato Paulista de 2020. O Corinthians renovou o contrato de patrocínio Master com a Esportes da Sorte até o fim de 2029. A casa de apostas pagará 150 milhões fixos por ano ao clube, mas o montante pode subir até 200 milhões com bônus por metas atingidas, como conquistas de títulos. Com isso, o Corinthians terá um incremento considerável no valor do patrocínio Master. O contrato anterior com a Esportes da Sorte, assinado em 2024, era de 309 milhões por 3 anos
em média 103 milhões por temporada. Diferentemente do que acontecia até então, o clube poderá gastar todo o dinheiro do patrocínio da forma que quiser. Anteriormente, parte da arrecadação tinha que ser destinada a ações de marketing e outra fatia era reservada para o pagamento de uma grande contratação. O Timão utilizou os recursos com Memphis Depay. Em termos financeiros, este é o segundo maior patrocínio do futebol brasileiro, atrás apenas do Flamengo, que fatura 268,5 milhões por ano com a Betano. A Esportes da Sorte estampará sua marca no espaço principal das camisas de jogo e de treino da equipe masculina do Corinthians. Em relação ao time feminino, a casa de apostas permanece como patrocinadora master, mas aceitou abrir mão do espaço principal do uniforme caso o clube encontre anunciantes mais rentáveis. Neste cenário, a marca da Bet migraria para outro local da camisa. O mesmo vale para as equipes de basquete, vôlei e futsal. A negociação entre Corinthians e Esportes da Sorte pela renovação estava encaminhada há meses, mas as conversas foram interrompidas momentaneamente no fim de 2025, quando o clube recebeu proposta para ter uma bet própria. Após análise, a oferta foi descartada. Agora, o departamento de marketing alvinegro concentrará suas energias em fechar contratos para os espaços vagos do uniforme. O clube busca interessados nas barras frontal e traseira da camisa do time masculino e também na parte de trás do calção. Recentemente, o Timão renovou os patrocínios da Eise Seguros Costas até 30 de junho de 2026 e da Frimeza Ombro até 31 de dezembro de 2026. O clube também fechou com a BD Ombro e Broto Legal Calção. O orçamento alvinegro para 2026 prevê arrecadação de 255 milhões em patrocínios, elevação de 47% em relação a 2025.